Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a ideia é a gente mergulhar fundo, assumindo uma postura de mentoria focada em construção de autoridade para desconstruir uma dinâmica humana que é bem dolorosa para falar a verdade. É muito comum a gente investir um esforço gigantesco tentando criar ou manter uma conexão e receber o que em troca? Aquele silêncio frio. A gente manda a mensagem perfeita, escolhe cada palavra a dedo, tá sempre ali, super presente, e o resultado final é, literalmente, um baita distanciamento. Como pessoas focadas no nosso próprio desenvolvimento e em construir uma autoridade real, a gente precisa entender a mecânica oculta por trás de toda essa frustração. Então, bora lá! Certo, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Por que será que o excesso afasta tanto? O cerne da questão chega a ser até meio contraintuitivo. Mandar aquela mensagem impecável várias e várias vezes e manter uma presença constante ali, na verdade funciona como um repelente poderoso. O excesso de interesse gera exatamente o oposto do que a gente deseja. E a razão disso é uma desconexão absurda entre o que a gente intenciona e a realidade nua e crua. Quem age com todo aquele excesso de empenho jura que está construindo uma ponte linda para uma superconexão mútua. Só que o cérebro de quem está do outro lado recebendo essa avalanche de atenção percebe a situação de um jeito completamente diferente. E, instintivamente, a leitura que se faz é a construção de uma jaula. Acredite se quiser, essa tentativa desesperada de aproximação soa como puro aprisionamento. Para dominar essa dinâmica e construir uma autoridade inabalável, a gente mapeou o currículo de hoje de forma bem direta. Vamos passar por o paradoxo do esforço, biologia, economia, a física do vácuo, o recuo estratégico e, por fim, como construir a verdadeira autoridade. Seção 1. O paradoxo do esforço e a falha da intensidade. Na vida cotidiana, a gente aprende que mais esforço costuma trazer resultados melhores, certo? Só que no jogo da atração e da influência social, aplicar essa regra baseada apenas em intensidade falha miseravelmente. Isso nos leva à seção 2, biologia e evolução, predador e presa. Um erro fatal que cometemos nas interações humanas é simplesmente ignorar o peso de milhões de anos de programação evolutiva. Olha só, a biologia moldou respostas instintivas muito claras na gente. O que nós frequentemente romantizamos e chamamos de esforço social, a natureza classifica de um jeito super estrito e frio: perseguição. Pensa bem, numa dinâmica biológica, quando um predador se move com intenção, com foco e rápido na direção de um alvo, a reação da presa não tem nada de lógica, é puro instinto de fuga. Trata-se de sobrevivência. Na natureza, tudo aquilo que é perseguido, foge. Não tem erro. Isso ilustra brilhantemente o perigo do comportamento invasivo. Mandar 1 milhão de mensagens, reagir rapidinho a tudo e tentar de forma incessante provar o nosso valor, isso não comunica carinho num nível primitivo. Isso comunica ameaça. O esforço desproporcional emite literalmente a frequência vibracional exata de um predador. Esse afastamento que a gente sente não é uma rejeição pessoal por falta de afinidade, não. É uma defesa puramente biológica contra o sufocamento. Passando para a seção 3, economia e escassez mental. A balança super inflexível entre disponibilidade e percepção de valor. Vamos pensar em 2 recursos super básicos aqui. O ouro é incrivelmente valorizado, né? E por quê? Porque dá um trabalho absurdo de minerar, é escasso, é raríssimo. Já o ar, em contrapartida, é absolutamente vital para a gente existir. Mas no dia a dia ele é invisível, a gente ignora. E por que isso ocorre? Exatamente porque é 100% abundante e garantido. O princípio econômico mostra para a gente que o valor é inversamente proporcional à disponibilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, entra numa disputa para manter acesso a algo que já está garantido de antemão. Trazendo isso para o mundo das relações sociais, quando uma pessoa está sempre ali, disponível até demais, cancelando as próprias coisas para se encaixar na agenda alheia, ela comunica ao mundo uma ausência muito perigosa de valor intrínseco. Ela perde aquele status de ouro e vira o ar. É um sinal claríssimo de que o tempo dela não custa nada, e a regra é implacável. Se o tempo não tem custo, a presença passa a não valer absolutamente nada. O que nos leva à seção 4, a física do vácuo. A mecânica oculta da sedução e da autoridade. Tem um princípio clássico e absoluto na ciência que diz que a natureza abomina o vácuo. Onde tem um espaço vazio, uma força natural age de imediato sugando algo para preencher aquilo. A percepção de poder, de autoridade e a própria atração seguem exatamente essa mesma engrenagem física. Para que o indivíduo se sinta puxado na direção de outro, é na verdade um pré-requisito técnico que exista um espaço vazio. Tem que haver um vácuo. Então, o ponto crucial da nossa conversa aqui é:
Sobrecarregar qualquer dinâmica com uma presença constante, lotando cada momento com palavras e validação excessiva, aniquila completamente esse espaço. É como tirar todo o oxigênio de uma sala. Ao preencher cada segundo com mensagens e presença, não sobra nenhum espaço vazio. E sem espaço, a curiosidade, ela simplesmente não consegue respirar ou crescer. E aí que entra a seção 5, um recuo estratégico. Como retirar o esforço excessivo e aplicar a escassez mental na prática? Vamos ver como isso se desenrola no dia a dia, num verdadeiro efeito cascata. O primeiro passo, e talvez o mais duro de engolir, é parar a perseguição de imediato. Quando a busca acaba, a fuga perde totalmente o sentido biológico. Aquele instinto de defesa do outro simplesmente desliga. Ao parar de fugir, a atenção do alvo se volta para tentar entender o que aconteceu naquele silêncio repentino. E é de forma cirúrgica, bem nesse exato instante de vazio, que a curiosidade renasce, forçando aquele recálculo natural de valor na relação. Finalmente, seção 6, construindo a verdadeira autoridade. Aquela distinção crítica entre o que é só superficial e a construção de um império real. Olha só, o que é muito interessante notar aqui é que a gente precisa desmontar aqueles joguinhos de manipulação corriqueiros. Sabe aquela coisa de demorar de propósito? Ficar contando os minutos no relógio para mandar uma resposta no WhatsApp? Ou encenar compromisso falso? Isso não engana ninguém. Na verdade, são só tentativas frustradas de mascarar um desespero subjacente. E cá entre nós, as pessoas farejam desespero de longe. Em contraste direto, a verdadeira autoridade exige o rigor de um grande líder, ou, metaforicamente falando, de um rei. Um rei genuíno não finge que está ocupado com as tarefas do reino. Ele está efetivamente ocupado construindo e expandindo o próprio império pessoal. A escassez deixa de ser uma tática barata e passa a ser a realidade incontestável. E a gente fecha a nossa análise com esta pergunta que é dura, dá um certo desconforto, mas é absolutamente vital. Toda aquela energia investida numa aproximação, ela nasce de uma admiração legítima e baseada em valor, ou é só de uma carência batendo na porta e buscando desesperadamente por validação? Porque, sinceramente, um esforço que tem base na carência vai ser sempre um repelente. O caminho exige maturidade para dar um passo estratégico para trás, criar o vácuo necessário e permitir que o valor intrínseco brilhe com toda a naturalidade. Dominar o silêncio é, sem sombra de dúvidas, a marca definitiva da verdadeira autoridade. A gente fica por aqui, até a próxima análise.